Está escrito no Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 5, o seguinte: E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Meu irmão, minha irmã, deixe essa frase repousar dentro de você, porque ela não é apenas um versículo, é uma declaração eterna, é um auxílio de esperança, feito para noites longas, para corações cansados, para pessoas que já não sabem explicar o que sentem, apenas sabem que algo dentro delas anda escuro demais. O Natal chega todos os anos, mas nem sempre chega dentro de nós. Às vezes ele passa pela rua, pelas vitrines, pelas músicas repetidas, pelas mesas fartas, mas não encontra espaço no coração, porque o coração está cheio demais, cheio de pressa, de cobranças, de expectativas não atendidas, cheio de um cansaço que não aparece nas fotos. Nós vivemos dias agitados, dias de aparência, dias de ostentação emocional e material. Um tempo em que as pessoas se esforçam para mostrar que estão bem, mesmo quando estão se sentindo fragilizadas. Um tempo em que o brilho externo tenta compensar a escuridão interna. E é exatamente nesse cenário que João escreve algo tão simples, porém tão profundo. A luz resplandece nas trevas. Ele não diz que a luz brilhou apenas uma vez. Ele diz que ela resplandece no presente, continuamente, insistentemente, mesmo quando as trevas parecem dominar o ambiente. O Natal não é a negação da escuridão, mas a invasão da luz dentro dela. Cristo não veio porque o mundo estivesse claro, ele veio porque estava escuro, confuso, quebrado, perdido. A luz não chegou para competir com as trevas, ela chegou para confrontar as trevas mais profundas da alma humana. E talvez você esteja vivendo exatamente assim, em uma noite interior, não necessariamente uma noite de tragédia visível, mas uma noite silenciosa, aquela em que tudo continua funcionando por fora, mas por dentro algo se apagou, aquela em que você sempre cumpre compromissos, participa de celebrações, sorri quando precisa, mas sente que perdeu o brilho da esperança. João diz: a luz resplandece. Isso significa que a luz não depende da permissão das trevas para brilhar. Ela não pede licença, ela não negocia com a escuridão, ela simplesmente é luz. E onde ela chega, algo começa a mudar, ainda que lentamente. Às vezes esperamos que a luz resolva tudo de uma vez, que ela elimine toda a dor, toda a dúvida, toda a confusão, mas Deus trabalha de outra forma. Ele acende uma luz suficiente para o próximo passo, uma claridade que não revela todo o caminho, mas que impede que você se perca completamente. E isso já é graça. A luz resplandece nas trevas. As trevas aqui não são apenas ausência de alegria, são ausência de direção. São momentos em que não sabemos o que fazer com o que sentimos, quando as perguntas se acumulam e as respostas não chegam, quando o futuro parece nebuloso e o passado pesa demais. E então, João diz algo que parece estranho, mas é profundamente verdadeiro. E as trevas não a compreenderam. Sim, as trevas não a compreenderam. Outras traduções dizem: não a venceram, não a dominaram, não a apagaram. Isso muda tudo. As trevas não entenderam a luz porque a lógica da luz é diferente. A escuridão se impõe pelo medo, a luz se impõe pela presença. A escuridão cresce com o silêncio da esperança. A luz cresce mesmo quando o silêncio tenta abafá-la. Ela cresce mesmo quando parece pequena. O mundo não compreendeu aquela luz porque esperava um tipo diferente de Salvador. Esperava força visível, poder político,
brilho humano. Mas Deus escolheu uma luz que nasce em silêncio, que cresce na simplicidade, que vence não pela imposição, mas pelo amor. E isso confronta profundamente a nossa cultura atual, porque hoje tudo precisa ser grandioso para ser valorizado, precisa ser visto, curtido, compartilhado, precisa impressionar, precisa parecer vencedor. Mas o Natal nos lembra que a maior vitória da história começou sem aplausos. A maior luz do mundo nasceu longe dos holofotes. Enquanto o mundo domina, ou melhor, enquanto o mundo dormia, enquanto poucos percebiam, enquanto as trevas pareciam tranquilas, a luz nasceu. E ela continua resplandecendo. Talvez você esteja desmotivado porque tentou iluminar a sua própria vida com coisas que não têm luz própria, conquistas, reconhecimento, consumo, aprovação, aparência. Tudo isso até brilha por um tempo, mas não aquece, não sustenta, não vence a escuridão quando a noite se prolonga. João nos lembra, só há uma luz que as trevas não conseguem apagar. E essa luz não depende de como foi o seu ano, não depende do seu desempenho espiritual, não depende da sua força emocional. Ela resplandece porque Cristo é luz. O Natal não é um convite para fingir alegria, mas um convite para permitir que a luz alcance o que está escondido, o que você não posta, o que você não compartilha, o que você tenta resolver sozinho. Há pessoas que estão cercadas de luzes natalinas, mas vivem uma escuridão profunda por dentro. Há casas cheias, mesas fartas, agendas lotadas e corações vazios. E Deus não se escandaliza com isso, mas se aproxima disso. Foi assim no primeiro Natal. Ele não nasceu no centro, não nasceu no conforto, não nasceu onde tudo estava em ordem. Ele nasceu onde havia cheiro de animais, improviso, simplicidade, vulnerabilidade. E é exatamente aí que a luz continua nascendo hoje. Talvez você tenha chegado a este Natal sem força para celebrar, sem ânimo para sorrir, sem palavras para explicar o que sente. João 1,5 não lhe acusa por isso. Ele lhe consola. Ele lhe lembra que a luz não depende do seu entusiasmo para brilhar. Ela simplesmente resplandece. Mesmo quando você não entende, mesmo quando você não sente, mesmo quando você não vê saída. E as trevas, por mais densas que pareçam ser, por mais longas que se apresentem, não têm a palavra final. O Natal nos chama a parar de lutar contra a escuridão com as próprias mãos e a permitir que a luz faça o que somente ela pode fazer. Não é sobre negar a noite, é sobre confiar que a luz já entrou nela. E talvez hoje seja o momento de parar de correr atrás de um Natal perfeito, de soltar a necessidade de aparência, de deixar de comparar sua vida com a dos outros e simplesmente permitir essa verdade que ela ecoe dentro de você, porque a luz resplandece. Ela resplandece sobre histórias interrompidas, ela resplandece sobre corações feridos, ela resplandece sobre caminhos confusos e ela não foi e jamais será apagada. Cristo continua sendo luz em um mundo escuro, luz para quem perdeu o rumo, luz para quem cansou de fingir, luz para quem só consegue dar um passo de cada vez. Naquela noite distante, a luz nasceu e hoje, mesmo em meio ao barulho, mesmo em meio à pressa, mesmo em meio às trevas, ela ainda resplandece. E isso é o verdadeiro Natal. Eu desejo a você e à sua família um Feliz Natal.